Vamos iniciar a apresentação de TCC da aluna Kellen Cristina Bastos Marcondes, intitulado A Assistência do Enfermeiro no Puerpério. Posso começar? Meu nome é Kellen Cristina Bastos Marcondes, né? Minha orientadora é a Natália Fabri, e eu vou falar sobre a assistência do enfermeiro no puerpério. A estrutura da apresentação, primeiro a introdução, os objetivos, a metodologia, a revisão da literatura e as considerações finais. Vamos começar. A introdução. A assistência do enfermeiro no puerpério, né, compreende-se como uma atenção puerperal qualificada e humanizada, né, que se dá por intermédio da junção de ações acolhedoras e sem intervenções necessárias, né, além de apoiar o puérpero a poder suprir, né, todas as suas necessidades, a fim dela poder suprir o estudo da temática da saúde materno-infantil, né, como estímulo e enriquecimento do papel da enfermagem nessa área de atuação, né, além, né, de incentivar as novas no geral, né, que é compreender as práticas executadas pelo enfermeiro na assistência ao puerpério no contexto hospitalar e comunitário, e os objetivos específicos, né, que é estudar o período puerperal. O segundo é descrever as práticas assistenciais do enfermeiro no puerpério imediato, tardio e remoto. E também descrever os cuidados de enfermagem a puérpero e o recém-nascido no âmbito hospitalar e comunitário. A metodologia utilizada foi o método de revisão bibliográfica. O levantamento de dados foi realizado nas bases de dados Cielo, Lilacs e Google Acadêmico. E também foram utilizados livros, manuais e artigos científicos de autores da área. E o período dos artigos pesquisados foram trabalhos do período de 2003 a 2019. E foram utilizados os seguintes descritores para realizar a pesquisa para o TCC, que foi enfermagem, puerpério, assistência e cuidados de enfermagem. A revisão da literatura, né? O período puerperal é de grande importância tanto para a mãe quanto para o seu filho, né? E todos envolvidos nesse processo que se inicia desde o momento do nascimento do bebê e percorre toda a sua vida e infância, as atividades que são associadas ao saber, as tanto biológicas, somáticas, psicológicas e sociais, né? Que representa uma experiência sem igual, intensa, que influencia na dinâmica psíquica da mulher. E também, nos primeiros dias do puerpério, as mulheres sofrem experiências e modificações aceleradas, e com isso pode demonstrar constância diante das circunstâncias que elas não alcançam, né? Principalmente relacionado ao cuidado com recém-nascido. Além disso, a assistência de saúde do puerpério se baseia em uma oportunidade necessária, né, para prestar assistência à criança e à mãe desde o nascimento, apresentando ações de promoção, prevenção e diagnóstico e operação da saúde de ambos. Além disso, o período puerperal se baseia, né, em adaptação de todas as formas, tanto da mulher como do bebê, e nessa fase o corpo feminino passa por diversas mudanças, né? Bom, um deles é desequilíbrio hormonal, a alteração das mamas devido à amamentação, a alteração abdominal devido tanto ao parto, tanto que se fosse necessária a cesárea, também há uma alteração, né, no corpo. Além disso, há uma alteração também no útero, né, que ele tende a voltar ao seu estado anterior, e isso pode também trazer um desconforto para a mulher. E também, se for necessário, a episiotomia também, né? Isso pode trazer complicações se ela não tiver uma assistente de qualidade com orientações acerca disso. E também a loqueação, né? Isso é que também algumas mulheres podem chegar a ter 50 dias com a loqueação.
E uma assistência adequada nesse momento é de extrema importância para ela, né? Para ela saber todas as mudanças que estão ocorrendo com ela neste momento. Também o emocional dela, da mulher, pode ser afetado devido à quantidade de alterações que o corpo dela a mulher sofre, né? E há alterações de humor, de ansiedade. A insônia, que é muito comum, e isso também pode trazer prejuízo para ela, ou depressão puerperal, ou até psicose. E também o vínculo mãe-filho é tão importante para ambos, e com isso é necessário afeto para a construção desse vínculo mãe-filho, né? E esse vínculo deve ser estimulado desde o nascimento dele, então o enfermeiro ele tem que, desde o momento que o bebê nasce, ele tem que estimular isso, né? Que é muito importante para ambos. E também é necessário, né, uma assistência de enfermagem de qualidade em todas as fases do puerpério, né? Para que um bom desenvolvimento psicológico da puérpera, para que ela tenha condições de oferecer a esse bebê o essencial, que ele chegue à fase da vida adulta de forma mais integral possível, né? As práticas assistenciais do enfermeiro no puerpério imediato, tardio e remoto, né? O puerpério, ele é também conhecido como quarentena ou resguardo, né? É o período que se inicia logo após o parto e é o momento que se dá o deslocamento placentário, né? E apesar que a placenta ainda pode estar fixada ainda na gestante e pode durar de 42 dias a 8 semanas após o parto, e dependendo da mulher para mulher, esse tempo pode se estender, né? E é durante as práticas assistenciais do enfermeiro no puerpério imediato, que se inicia, que é até 2 horas após o parto, né? E este momento que é importante o enfermeiro sempre orientações para esclarecer dúvidas, né, acerca do que, vamos falar assim, que vai acontecer com ela dali para frente, né? Avaliação do estado de saúde da mulher do recém-nascido e também integração da mãe do recém-nascido e observação das situações ou risco ou intercorrências que possam vir a ocorrer. Também é necessário um exame físico geral da puérpera, né? Como base, uma boa anamnese, visando sempre o exame físico dos sistemas mais importantes neste momento. Além disso, né, há uma perda estrutural do puerpério, né, se não há um acompanhamento da puérpera, que ela esteja atenta aos sintomas que se caracteriza a perda, né, da estrutura do puerpério. No puerpério imediato, que é a partir de 2 horas até o 10º dia do pós-parto, tem que fazer a avaliação da ferida pós-operatória, se atentar aos sinais flogísticos, além disso, estimular ela a deambulação, ensinar ela como faz a higienização do corpo umbilical, o banho, orientar sobre as vacinas, os exames, o teste do pezinho, o teste do orelhinho, o teste do coraçãozinho, além de avaliação do pós-parto tardio, que é do 10º dia, 42 dias após o parto, e o remoto, que é a partir de 42 dias após o parto, né? Após esse período aí, que pode durar 8 semanas. Aí, nesse período, tem que fazer a consulta puerperal, né? Que é indicado pelo Ministério da Saúde. Além disso, nesse momento, tem que fazer orientações sobre planejamento familiar, avaliação e apoio do aleitamento materno, consulta de puericultura, que ela tem que orientar ela sobre isso, que deve ser realizado até 1 ano, incentivar o autocuidado, porque muitas mulheres esquecem dela mesmo, só cuidam do bebê, né? E isso pode trazer algumas complicações. E também para uma prática essencial e um cuidado de qualidade humanizado, é indispensável, né, um olhar para o bebê como um todo, né? Para uma construção de um olhar diferente sobre o processo de saúde e doença nesse momento. Os cuidados de enfermagem a puérpera do recém-nascido no ano hospitalar comunitário se iniciam, né, com os cuidados de enfermagem prestados no ano hospitalar e comunitário, podendo variar conforme a necessidade da puérpera e do recém-nascido, né? Pois o puerpério
é considerado um período ativo de vários fenômenos, né, de natureza psíquica. Além disso, o período puerperal, né, ele é um momento de adaptação para ambos, né, tanto para a mulher como para o seu filho, de recuperação e readaptação, né, do organismo feminino, alterado pela gestação durante o parto, né, e voltando pela situação pré-gravidez. E os cuidados com o neonato no âmbito hospitalar são vários, né, mas os principais são sinais vitais, realização de vários exames de teste, fazer medida topométrica, fazer teste de Harper, capurro, né, entre outros. E um dos cuidados mais importantes nessa fase é a amamentação, que deve ser estimulada, né, como eu já tinha dito, desde o momento que o bebê nasce. E também o âmbito hospitalar, o cuidado com a mulher, né, desde a entrada dela até a alta da mesma, né, e deve ser realização dos sinais vitais, verificar riscos de hemorragia, né, cuidado com os pontos, ver o seu estado de saúde mental, né, e avaliação de dor, e também os cuidados com também se for cesárea, né, cuidado com os independentemente do tipo de parto, né, se foi cesárea ou parto normal, as 2 primeiras horas, conhecido como quarto período de parto, é muito importante, porque nesse período, né, ocorre a dedicação e o risco de hemorragia são muito alto, né. A internação da puérpera do recém-nascido varia de acordo com a necessidade de estado de saúde de cada um, mas varia de 24 horas a 48 horas, mas também depende da instituição de saúde. Cuidados prestados à mãe e ao recém-nascido no âmbito hospitalar muitas vezes não são realizados de forma indicada. Para ser efetivo, é necessário considerar alterações tanto fisiológicas como psicológicas, e além disso, a questão do puerpério não está estável no serviço de saúde, né? Que fala que a maioria das mulheres não volta, né, com uma UBS para fazer a consulta puerperal, e segundo o Ministério da Saúde, não está estável no serviço de saúde. E o primeiro cuidado com a puérpera recém-nascido no âmbito comunitário se inicia na visita hospitalar, na visita puerperal. E com isso, o neonato se torna o foco principal no cuidado prestado tanto pela mãe quanto se a puérpera já tem realizado também a saúde integral, deverá continuar o cuidado na consulta puerperal. Tanto para a mulher e seu filho, deve ser envolvido como um todo, né? E muitas vezes eles vê só as partes principais, vamos falar assim, e esquece de algumas coisas. E há uma orientação nos cuidados relacionados à enfermagem, né? Que é tirar do frente ao cuidado do pós-parto, tornando uma prática indispensável na promoção da saúde. Eles são deixados de lado e são focados apenas no bebê, e aumentando a possibilidade de riscos e agravo ao estado de saúde da mãe. E também pela quantidade de tempo, né? Elas não são suficientes, por isso que muitas vezes o cuidado não é prestado da forma mais indicada. E no âmbito comunitário, o cuidado é direcionado na visita domiciliar e na consulta puerperal, que quando aderida e realizada de forma adequada, né, se torna indispensável para um cuidado de qualidade. E também se destaca a assistência do enfermeiro em todo esse processo puerperal, que é de grande importância, né, para a mãe e para o seu filho, para o desenvolvimento, né, de ambos. E também é para estimular novos estudos que colocam em evidência o puerpério, né, em sua importância, além de incentivar o interesse das mulheres e profissionais da saúde, né, para novos trabalhos relacionados ao tema. As referências. Falei super rápido. Muito rápido. Ligou o motor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pode fechar a apresentação, Kelly, que aí fica só a nossa imagem na tela. Eu não sei fazer isso. Vamos ver. Aí. Isso.
Eu sei. Tá? Você está ouvindo a gente bem? Tô. Vocês me ouviram? Nossa Senhora, como diz minha mãe, parecia uma matraquinha. Vou beber água agora. Pode beber, pode beber. Dri, pode começar agora, nós vamos revezando. Tá bom. Falou super rápido, né, Kelly? Nossa, Falei. eu tava ficando Muita foto coisa para pouco tempo. Já passou os pontos. Agora pode ficar tranquilo que já passou, né? A pior parte aí da apresentação. Parabéns aí pela sua apresentação, Kelly. Eu fui observando aí algumas coisas conforme você foi apresentando. Eu tive algumas falhas tinha hora que sumia a tua voz. Então, assim, talvez, né, Elaine, tomara que tenha fugido para mim, nesse caso para você e vice-versa, a gente tenha conseguido acompanhar aí tudo direitinho. Gostei bastante de você ter utilizado imagens na sua apresentação, acho que ilustra bastante o trabalho, e você fez da maneira correta, né, colocando as fontes embaixo da imagem, de onde você tirou. Então, isso é um critério técnico aí que é muito específico e você utilizou muito bem. A sua metodologia, ela ficou bastante clara, né, bem descritiva. Acho que faltou só o tópico dos critérios que você utilizou para selecionar os seus artigos e quantos artigos você selecionou. Você lembra quantos artigos você selecionou? Na verdade, eu usei 22. 22 artigos. Mas usei livros e um manual do Ministério da Saúde sobre pré-natal e puerpério. Uhum. Aí você podia ter colocado isso lá na sua metodologia também, né? Que depois dos seus critérios de inclusão e exclusão, o que você utilizou para separar esses 22 artigos? É um tema bastante amplo, né? Acredito que tenha bastante material. Mesmo nesse intervalo de tempo que você considerou aí, acredito que você tenha achado muito mais de 22 artigos. Achei. Como você selecionou esses artigos? Então, eu peguei os que mais relacionados, os meus objetivos que eu queria passar, né? Então, eu fui nesse critério de exclusão, né? Eu fui excluindo e fui utilizando o que mais relacionava aos meus objetivos, porque eu tinha que fazer em forma de capítulo, né? Então, eu fui direcionando a isso. Tá, você podia ter colocado isso lá na sua metodologia também, eu acho que ia enriquecer um pouquinho mais ainda, ia ficar bastante claro, tá? Então fica como sugestão aí para trabalhos futuros, quando você for fazer novas pesquisas, detalhar esses itens também, que fica bem clara a sua metodologia, tá? Eu senti um pouquinho falta, né? Embora você tenha citado alguns autores durante a apresentação, eu senti um pouquinho de falta de referência na introdução, né? De você, depois da frase ali, colocar o autor e na sua revisão de literatura também, né? Então, isso é uma coisa técnica que a gente utiliza bastante para fazer referência mesmo ao autor, né? Então, isso achei ali que faltou um pouquinho. Não acontece, a gente acaba esquecendo mesmo, né, alguns detalhes aí quando a gente vai montar uma Perdão. apresentação. Você tem que tomar cuidado também com algumas questões de ortografia e gramática do slide, sempre dar uma revisada antes da apresentação. Alguns slides aí estavam com algumas palavras comidas, faltando letras, conjugação verbal aí fora, né, do tempo. Então, sempre dá uma revisadinha antes de fazer uma apresentação, né, para ficar aí bonitinho, ajeitadinho, redondinho lá, tá? Tá me ouvindo? Parece que travou, Elaine. Acho que sim, Dri. Querem? Sobre a introdução. Você tá me ouvindo? Agora eu tô. Que ótimo. Eu tenho duas perguntas para te fazer em relação ao conteúdo específico mesmo que me chamou a atenção. Você falou que os cuidados de enfermagem nessas fases aí, eles não são realizados de forma indicada. Como que eles são realizados então? E por que não são realizados de forma indicada? Nos artigos que eu pesquisei, né, eles falam que o cuidado é direcionado, na maioria das vezes, só para o recém-nascido, né?
E às vezes esquece da parte mais importante, vamos falar assim, esquece da puérpera em si, né? Que às vezes ela tem alguma dúvida, ela tá com alguma dor, alguma coisa, às vezes eles não, vamos falar assim, não percebem isso, não pela, vamos falar assim, não porque eles não querem, mas pela, vamos falar assim, a falta de tempo, né? Ou que elas permanecem também no hospital, isso também Travou. um pouco, né? O cuidado relacionado a eles. Não sei se eu te respondi. Assim, você está querendo dizer, então, que essa defasagem de atendimento é porque acaba sendo direcionado mais para o recém-nascido e a mãe fica um pouquinho de lado. Isso. Entendi. Como que a gente pode mudar isso, então? Se você fosse entrar no mercado de trabalho hoje e você perceber isso ali no seu dia a dia, da rotina do trabalho, qual seria a sua sugestão? Como você agiria? Eu acho que eu tentaria mudar um pouco isso, né? Porque tentaria não focar mais nela, né? Mas tentar ver, tentar ajudar, tipo, ver o que ela mais, vamos dizer assim, necessita no momento, né? Qual o cuidado que ela precisa, se ela tá com dor, se ela não tá. Porque muitas vezes elas também não falam, né? Então a gente não, vamos falar assim, não tem bolinha de cristal para saber o que elas necessitam naquele momento, né? Ou veria se tem um protocolo para isso, né? Para poder direcionar um pouco do cuidado também para ela. Tem um protocolo para isso ou não? Querem? Oi, voltou mais ou menos. Tem um protocolo para isso? Então, nos artigos pesquisados, né, que eu pesquisei, nenhum lugar, tipo, tem não tem um protocolo direcionado para o cuidado, né, as mulheres, né. Isso é uma coisa, vamos falar assim, automática, né. Não tem um protocolo. Tem alguns artigos que falam, né, que as próprias pessoas que pesquisaram, criaram um protocolo para isso. Mas, na prática, eu acho que não tem. Então, as pessoas que pesquisaram criaram um protocolo. Então, tem um protocolo. Tem. Nos hospitais, né, que elas criaram. Só é implantado nesses hospitais que essas pessoas pesquisaram. Entendi. Keren, como que você pode trabalhar uma relação de vínculo mãe e filho? Eu acho que isso, vamos falar assim, deve ser trabalhado, acho que desde o momento do nascimento do bebê, quando a gente coloca ele em cima da mãe, né? Isso acho que deve ser trabalhado desde o momento, estimulando ela a amamentação, ao cuidado dele, né? Desde do primeiro momento que ela possa fazer isso, né? Eu acho que tem que ser estimulado para criar um vínculo entre eles, né? Tá joia, Keren. Obrigada. Elaine? Oi, Keren. Tudo Oi. bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô. Eu acho que esse trabalho é uma sequência daquele trabalho da nossa disciplina, não? Aquele que vocês Não, fizeram eu já tinha começado esse na época. da disciplina lá. Keren, eu queria assim te questionar uma coisa. Você não acha que falar sobre todas as fases do puerpério em uma única pesquisa fica muito carregado? Então, eu acho, né? Só Ah, que, vamos falar assim, eu tinha posto outro objetivo, só que minha tutora, vamos falar assim, indicou esse. Não era o que eu queria desde o começo, né? Mas é o que teve para esse trabalho, então eu falei. Eu acho que é muito extenso, né? Mas foi tipo um resumo do resumo, né? mas desse contexto todo que você trabalhou hoje, qual seria o seu foco principal? Você me ouviu? Travou? Keren?
Você me ouviu? Não. Ah, disso tudo que você trabalhou, qual seria o seu ponto, o seu foco, o ponto principal? O que você trabalharia se fosse no meio disso tudo que você pesquisou? Se você tivesse que pegar um pontinho, qual seria? Eu acho que, então, eu gostei tanto de falar do período puerperal, que é uma parte que eu gostei muito, mas eu focaria mais no âmbito hospitalar, do hospitalar e comunitário. É o que eu daria mais foco, vamos falar assim. No puerpério imediato. Acho que travou. Tá travando. Eu não tô te ouvindo. No puerpério imediato que você focaria? No imediato, no mediato ou no tardio? No puerpério, eu não tô te ouvindo. Você focaria no imediato, no mediato ou no tardio? Eu focaria no imediato. Eu No acho meio? que, mesmo que tenha alguns estudos, mas acho que é um momento que elas precisam, assim, as PrEP precisam mais de atenção neste momento, né? Que se elas tiverem as orientações necessárias para esse momento, vamos falar assim, no imediato, no tardio e no remoto, as orientações é importante, mas não é de, vamos falar assim, de extrema relevância. Uma atenção Nossa. maior. Certo, certo. E nas ações do puerpério, então, no imediato, o que você focaria Eu não tô te enquanto enfermeira? ouvindo. Nas ações do puerpério, o que você focaria como mais importante? Tá falhando, Neste, Elaine. nas ações do puerpério imediato, que você falou que tem mais, que era onde você gostaria de atuar. O que você focaria? Como enfermeira, o que você trabalharia? Então, é isso, vamos falar assim, no cuidado relacionado na puérpera, né? Eu focaria nisso e nas orientações, vamos assim, nas dúvidas nela, o que o corpo dela muda. Eu ia, tipo, auxiliar ela nisso, né? Não sei se eu consegui explicar. Tá bom, tá joia. Que eu ia falar mais? Adriele fez as perguntas, né? Já falou do método, eu não vou ficar até falando, eu ia perguntar o que ela já também perguntou. Quando a gente troca, faz esse bate-volta aqui, né? Uma complementa a outra. Keren, eu acho assim, em relação à apresentação sua, você é muito ansiosa, a gente vê que você está, né, super agitado. Tentar centrar, focar, falar mais devagar, tá? Tentar pronunciar melhor as palavras, porque como a gente está usando essa tecnologia, e essa tecnologia tem falhas, quando você fala rápido demais, corta muitas palavras, às vezes a gente não consegue, né, te ouvir de forma adequada. Então, se você for utilizar esse recurso, ou até mesmo para fazer educação de saúde, falar com os seus pacientes, né, tente falar sem se movimentar muito, tá? E tente falar mais pausadamente para você conseguir com que eles, né, fazer com que eles entendam a mensagem que você está querendo transmitir. Isso é muito importante quando a gente, né, está tentando passar uma mensagem para alguém, tá certo? Então, vamos lá, nós vamos desligar aqui nosso áudio, nosso vídeo. Você fica aí nos aguardando, que a gente vai só delinear aqui sua nota, tá? Tá bom.
Keren, Oi? tá me ouvindo? Agora eu tô. Então tá bom. A professora Elaine está preparando a tua ata e ela já vai voltar aqui para fazer a leitura, tá bom? Guarda só um minutinho. Tá bom. Cheguei. Vamos lá. Kelly, vou fazer a leitura da sua ata aqui, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. Só um instantinho. Oh, não era isso, espera aí. Era. Aí. Kelly, então aqui vou fazer a leitura da ata de defesa pública do seu trabalho de conclusão de curso, aos 19 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Microsoft. Está aparecendo agora. Tá? Da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, reuniram-se os professores da banca examinadora abaixo relacionados para a defesa oral do TCC intitulado A Assistência do Enfermeiro no Puerpério, sobre a responsabilidade da discente Keren Cristina Bastos Marcondes, apresentado às 8h40 às 9h, com o conceito final de 3.000 pontos. Certo? Voltando aqui. Prontinho. Então, Keren, tá aí a apresentação do seu TCC, concluída, mais uma etapa, né? Continue suas pesquisas aí, invista bastante em você, enquanto profissional, para ser cada dia, né, uma profissional com uma melhor qualidade. Tá certo? Parabéns. Obrigada. Parabéns, Keren, pela apresentação. Desejo aí bastante sucesso na sua nova caminhada. Bom, obrigada. Nada. Tchau. Tchau.